Hoje estamos abrindo oficialmente a campanha de missões nacionais. E você está convidado a estar conosco, participando, quer orando, quer doando, quer fazendo qualquer coisa, promovendo, proclamando. Você está convidado. Essa é a missão da igreja, a missão de todos nós. E nesta noite, nós estamos com 2 missionárias radicais. E radicais mesmo, viu? Porque para estarem aqui tem que ser radical, amando o Senhor com todo o coração, com toda a alma. Eu quero convidar aqui à frente as nossas missionárias da Junta de Missões Nacionais aqui, a nossa missionária Emily Farias e a nossa missionária Yasmin. Por que eu digo nossas? Porque quando eu e você estamos orando por elas. Quando você e eu estamos contribuindo, nós estamos contribuindo para que o trabalho que elas desenvolvem possam chegar a milhões e de milhares sem Jesus. Então é você que tem feito esta obra através da sua oração e da sua doação a Cristo Jesus, para que o reino cresça e que o reino seja conhecido e o governo de Deus estabelecido em cada coração. Então, estão com a palavra nesta noite. Sejam bem-vindos. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria estar com vocês nessa noite. Que alegria poder vir partilhar sobre o que Deus tem feito, sobre o que nós temos vivido no campo missionário, sobre o que nós estamos experimentando com o Senhor. É uma alegria poder abrir essa campanha nessa igreja que eu já vi que é missionária. Já me emocionei com a apresentação e eu digo aos irmãos que o Senhor tem respondido às orações. O Senhor tem feito em nossa vida. E antes de começarmos, eu peço à missionária Yasmin que esteja orando, né? Se apresente também. Graça e paz, irmãos. Com muita alegria estamos aqui. E é um motivo de gratidão a Deus para estar aqui compartilhando, né, o que Deus tem feito através do seu povo, através da igreja. E isso é maravilhoso. Fazer parte disso, fazer parte do que Deus tem colocado nos nossos corações, que é o propósito de servi-lo. Meu nome é Yasmin, eu sou missionária radical. Eu trabalho na Cristolândia, atuo no Viver, que é um trabalho com crianças e adolescentes. A gente vê que todas as idades precisam ouvir essa mensagem, que só Jesus Cristo salva. E eles têm usado a nós, a igreja, para estar fazendo isso. E que isso seja cada vez mais em nosso coração, de obedecer ao Senhor, obedecer o que Ele tem pedido para nós, seus filhos amados, para alcançar mais filhos que tanto necessitam sentir esse amor tão maravilhoso que nós temos. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigada, meu Deus, por esse dia. Nós te louvamos, ó Pai, pela tua perfeição. Louvamos o teu nome que é digno, Pai, de todo louvor, toda adoração. Porque só a ti, Deus, devemos recorrer. É o Senhor que ama e que cuida de nós. Te louvamos por este culto, Deus, que foi prestado a Ti, Deus. Te louvamos por cada ação desse culto, Deus, que foi unicamente para glorificar e exaltar Teu santo e majestoso nome, Deus. Eu te louvo por essa oportunidade, Deus, de fazer parte do Teu corpo, parte da Tua igreja, Deus. Muito obrigado por essa noite que estamos aqui para aprender mais de Ti, Senhor, e estar em comunhão, Deus, com os irmãos. Eu te louvo pela vida da Emily, Pai, que o Senhor usará para falar nesta noite para os irmãos, Deus, que seja palavras vindas do Teu Santo Espírito, Deus. Que o Senhor fale com cada coração aqui. Que a vida da Tua filha também seja, Deus, por louvor da Tua glória, Pai. Continue conosco, Deus, no restante deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu nome é Emily, como a irmã bem falou. Emily Farias, tenho 23 anos. Sou da cidade de Andorinha, lá no sertão. Perto já de Juazeiro, Petrolina, bem longe, né? Sou a caçula de 5 filhos, sou filha de pastor também. E quando eu aceitei o chamado do Senhor, foi
aos 19 anos e aos 20 anos, mas eu já vinha ali fugindo há um tempo do chamado do Senhor. Namoro, trabalho, faculdade, entre outras coisas, a gente vai colocando à frente, colocando como prioridade nas nossas vidas. Mas quando eu estava num bom momento da faculdade, quando eu estava num bom momento de emprego, né, tudo mais, o Senhor disse, é agora que eu quero. Eu disse, mas Deus, agora, estou na metade da faculdade, é agora. E aí a gente não pode deixar de obedecer à ordem do Senhor. A gente não pode deixar de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A irmã pode passar os slides, por favor. No terceiro slide, se eu não me engano. Eu quero apresentar alguns dados para a igreja, porque essa apresentação aqui, irmãos, que aconteceu agora, é uma resposta de Deus. Porque, às vezes, a gente se pergunta, como é que está o Brasil? Como é que está a situação do nosso povo? E aí vem cada região trazendo o que aconteceu durante esse tempo de pandemia. Vem cada um aqui trazendo os números, as tristezas, as dificuldades. E aí vem a resposta no final. Quem é a resposta? E quem é a igreja? Não, não é nós. Sou eu. Eu sou a igreja. Você é a igreja. Um pastor ontem disse, quando eu digo nós, eu coloco a responsabilidade para o outro. Então, eu sou a igreja. Quem é a igreja? Eu. E aí, eu quero mostrar para vocês, a Junta de Missões Nacionais, nós estamos na campanha de missões nacionais, ela tem 992 missionários no campo, dados de junho desse ano. 552 radicais. Gente, o que é um radical? Deixa tudo para viver na vontade e na total dependência do Senhor. Deixa pai, mãe, irmão, emprego, deixa tudo, tudo, e vem viver na total dependência do Senhor. Nós temos 56 novos projetos de plantação e revitalização de igrejas, 13 novas igrejas organizadas, 657 batismos, 12.627 crianças em projetos de plantação de igreja. Pode passar o slide. Ação e desenvolvimento social. 137 reinseridos à sociedade na Cristolândia. Quem aqui sabe, quem aqui conhece o projeto da Cristolândia? Quantos já foram visitar? Oh, glória! Mas ó, a gente espera vocês lá. As portas estão abertas para vocês conhecerem. Cristolândia atua com pessoal em situação de rua, vulnerabilidade social, que são dependentes e codependentes químicos. E a gente não atua somente com eles, não. A gente atua juntamente com a família também. Porque a gente não está tratando apenas uma pessoa, a gente está tratando toda uma família. Se a família está desestruturada, eu vou ficar desestruturado também. Então, nós precisamos levar que só Jesus Cristo salva para toda a família. 1.034.815 refeições servidas na Cristolândia, sem contar os demais projetos da Junta de Missões Nacionais. 164 refugiados acolhidos. 39.885 pessoas assistidas pelo Novo Sorriso. Um novo sorriso, uma nova esperança. 11.179 crianças e adolescentes em projetos que aplicam o programa Viver. Yasmin é a líder, a gestora do Viver. Porque o que acontece? A gente trabalha com as crianças para que a gente não tenha problemas no futuro. Porque a criança não é a nossa próxima geração, não. Ela é a nossa geração atual. Nós precisamos implantar o Evangelho hoje, para que elas possam levar amanhã. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho em que deve andar, por quê? Quando crescer, não se desviará dele. E para a gente meditar sobre o que nós fazemos, nós temos também a Rádio 316, que
que já tivemos aí mais de 800 mil acessos à plataforma, mais de 200 mil horas ouvidas. Mas eu quero abordar com vocês agora e fazer uma pergunta para a amada igreja. Qual é o seu chamado? Qual é o nosso chamado? Pode passar o slide, minha irmã. Qual é o seu chamado? Qual é o nosso chamado? Quando eu pergunto, quem é a igreja? Que eu digo que sou eu preciso entender qual é o meu chamado. Para que eu fui chamada? Nós precisamos entender que todo cristão é um missionário. Ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Todo cristão é um missionário que precisa levar o evangelho aonde quer que ele vá. Mas aí eu preciso entender qual é o meu chamado diante disso. E quando a gente estava programando a abertura da campanha em equipe, a gente pensando sobre esse tema, e Deus falou comigo sobre Balaão. Todo mundo aqui já ouviu a história de Balaão. Todo mundo aqui sabe o que foi que aconteceu. Mas eu quero pontuar algo com vocês, algumas coisas que Deus trouxe ao meu coração, e eu quero trazer ao coração da igreja sobre qual é o nosso chamado, qual é a nossa função quanto igreja do Senhor, quanto servo do Senhor, quanto missionário que nós somos. Números 22, o versículo 6, chama Balaão. Fala assim, olha, vem esse povo aí. Balaque, que era rei dos midianitas, ele falou, tá vindo um povo aí. E o que eu acho interessante é que ele diz assim no versículo 6, para Balaão, vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Veja como Balaque entende, como o povo do Senhor é abençoado. Nós não somos poderosos pelo nosso próprio poder. Nós somos poderosos porque nós cremos e servimos a um Deus que é todo poderoso. Quando Balaque chama Balaão, ele diz assim, ó, vê se você pode. Meu irmão, saiba que onde quer que você for, para onde quer que você seja chamado, levado pelo Senhor, você tem a autoridade que Ele te dá, e não há ninguém que possa se levantar para amaldiçoar você, porque quem Deus abençoa, homem nenhum pode amaldiçoar. E você precisa entender isso. E aí Balaque, desesperado, ele diz assim, eu preciso, Balaão, ó, eu sei que a quem tu abençoar, será abençoado, a quem tu amaldiçoar, será amaldiçoado. Quem deu essa autoridade e esse poder a Balaão? Foi Deus, meu irmão. Você precisa entender que não é na força do seu braço, é na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo que você vai vencer. E aí Balaão, o povo de Balaque chega na casa de Balaão, e aí Balaão diz assim, ó, passem aí a noite, descansem, e o que Deus me responder, eu respondo a vocês. E a resposta de Deus está lá no versículo 13, que diz assim, ó. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Em que ponto está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque para Balaão ouvir a voz de Deus, ouvir a resposta do Senhor, ele precisou de um relacionamento de intimidade com o Senhor. Para que você entenda o que Deus quer de você, você precisa ter um relacionamento de intimidade e comunhão com o Senhor. E como é que se cria isso? Leitura da palavra e oração. Oração, oração, oração. A Bíblia diz, ai, vigiai e orai, para que não entre em tentação, porque a carne está pronta, mas a carne está fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu preciso orar e ler a Bíblia, porque o meu relacionamento com Deus é conhecer a Deus.
Como é que você decide se relacionar com uma pessoa? Como é que você decide namorar, casar, construir uma família? Não é conhecendo? Por que você acha que o seu relacionamento com Deus, para construir, vai ser diferente? Você precisa buscar intimidade com o Senhor. Ah, mas é cansativo ler a Bíblia. Mas não é cansativo passar horas e horas rolando a tela do seu celular. É cansativo orar, mas não é cansativo ficar horas e horas falando mal da vida dos outros. A gente precisa entender que nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor para ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor a todo tempo fala, mas vai depender de como eu estou conectada com Ele para ouvir a sua voz. E aí Balaão diz para o povo, vai-te embora. Deus não deixou eu ir, vão embora, porque se Ele não deixou, eu não vou. Aonde quer que Ele me mandar, eu vou. Se Ele disse que não é para eu ir, eu não vou. E o povo vai embora. Só que o diabo conhece onde é o nosso ponto fraco. O diabo sabe onde ele pode mexer com a gente. E aí Balaque fala, não, voltem. Voltem porque eu preciso desse homem. Ofereçam o que for para ele vir. Balaão diz, olha, nem que tu me oferecesse teu reino, tua casa, tudo que é teu, eu iria. Mas passe aqui essa noite de novo. E o que Deus me responder, eu digo a vocês. E aí Deus responde, lá no versículo 20, dizendo, olha, veio, pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia, farás o que eu te disser. Mas aí, quando Balaão levanta de manhã, prepara tudo, vai, o que é que acontece? Que monta na jumenta, chega no caminho, o que é que acontece? A ira de Deus se acende contra Balaão. Mas não foi Deus que mandou Balaão ir? Sabe o que é que acontece? Mesmo que seja Deus que te manda ir para algum lugar, Ele conhece a intenção do teu coração. Ele conheceu a intenção do coração de Balaão, de que estava nas riquezas e não em fazer a vontade dele. Quantas vezes nós estamos olhando para aquilo que nós iremos receber, para o título, para a posição, ao invés de olhar para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é proclamar e anunciar o seu reino. E aí a jumenta muda de caminho, Balaão bate. Outra vez, aí Deus faz assim, peraí. Vou abrir a boca dessa jumenta para ver se esse jumento abre a mente. Quantas vezes Deus usa uma jumenta porque nós estamos com a mente fechada, porque nós estamos com os olhos vendados. E a jumenta fala, por que é que tu me bateu? Ele diz, olha, se eu tivesse uma espada aqui, eu te matava agora. Ela diz, quanto tempo eu estou contigo, eu nunca fiz isso. Por que é que tu está fazendo isso? Olha o anjo do Senhor aí. Às vezes você diz assim, o diabo está se levantando contra a minha vida. Não é o diabo não, meu irmão, é Deus te livrando das ciladas. Presta atenção no que Deus está fazendo para a tua vida, das ciladas e emboscadas que Ele tem te livrado. E aí Deus diz a Balaão, pode ir, mas tenha certeza, você só vai fazer aquilo que eu mandar. E Balaão segue, quando chega lá, Balaque faz 7 altares e nada. Aí Balaque diz assim, eu te chamei para tu amaldiçoar o povo. E tu fica abençoando. Capítulo 23, versículo 8 diz assim, olha, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Meu irmão, não venda o seu chamado por nada nesse mundo. Se Deus te chamou para abençoar, abençoe. Se Deus te chamou para ir, vá. O que Deus te chamou para fazer, faça. Não se venda por nada nessa vida, porque algo que você já ganhou é a coroa e a vida eterna com Cristo. E nada nesse mundo pode comprar. Mas o nosso versículo-chave, o nosso versículo que fecha tudo e que nos diz assim, o que é, qual é o meu chamado, qual é o teu chamado, qual é o nosso chamado.
São os versículos 19 e 20 do capítulo 23 que diz assim, olha, Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado para abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. O meu, o seu, o nosso chamado é anunciar que só Jesus Cristo salva. O nosso chamado é anunciar para essas crianças, para esses jovens, para essas pessoas que só Jesus Cristo pode salvar. É somente Ele. Quantos de nós ouvimos, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus pode mudar a sua situação, mas a gente precisa entender e fazer as pessoas entenderem que é somente Ele. Não existe nenhum outro caminho que possa nos levar à salvação. Não existe nenhum outro caminho que possa nos levar a Deus. Não existe nada que possa resolver a nossa situação, se não for o Senhor Jesus Cristo. O versículo tema, a divisa é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir até Deus se não for por Jesus. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo liberta. Só Jesus Cristo transforma. E eu vou pedir ao meu irmão para passar o slide, porque eu quero fazer, olha, porque só Jesus Cristo salva, que no início, lembram do final do ano passado? Que começaram aquelas enchentes aqui na Bahia, que foi aquele desastre. E é porque somente Jesus Cristo salva, que em janeiro nós conseguimos no SOS Bahia, que a nossa equipe, a equipe da Cristolândia Bahia, junto com outros missionários, foram às cidades atingidas e nós conseguimos 400 colchões, nós conseguimos 100 camas box, nós conseguimos mais de 1.000 cestas básicas. É somente porque Jesus Cristo salva. É somente porque só Ele pode. Vocês já pensaram, a gente está lá, final de ano, virou o ano, a gente está em família. Aí você recebe a ligação, você precisa voltar porque a gente vai ajudar outras pessoas. Meus irmãos, a gente olha e às vezes a gente diz assim, olha, mas eu estou com minha família. Mas eu estou com meu pai, eu estou com minha mãe. Eu estou com meu sobrinho que acabou de nascer. Inclusive, minha sobrinha fez 3 meses esses dias. Eu estou lá, ela está lá, 9h30 de distância de mim. Mas aí Deus diz, eu sustento, eu capacito, eu cuido. Porque é o Senhor que chamou, é o Senhor que cuida, é o Senhor que sustenta. E Ele não deixa ter falta de nada. E aí o pessoal vai para uma cidade que nunca foram, que nunca ouviram falar, com água que deu no teto, com famílias destruídas, como uma moça que, olha, ela chegou e quando começou a enchente, o marido dela foi internado. E aí quando parou as chuvas, o marido dela faleceu. E no dia que o marido dela faleceu, dias depois, outra chuva. E o que sobrou da casa dela foi-se embora. E aí ela olhou para dentro da casa dela e ela disse, olha, eu não me importo com os meus bens materiais, não. Porque se o meu marido estivesse aqui, a gente reconstruiria tudo. Mas agora eu estou sem ele. Mas aí, como é que a gente pode ajudar alguém assim? O que é que a gente pode fazer? Só Jesus Cristo. Então, se permita ser um instrumento usado pelo Senhor para essas vidas. E o pessoal chegou e ela foi muito resistente ao Evangelho. Mas, olha, posso orar? Pode. Vamos fazer um estudo? Vamos. No outro dia, ela já estava na porta, esperando esse povo de Deus chegar. Sabe por quê? Porque quando nós falamos sobre Jesus, não tem a ver conosco, tem a ver com quem pode transformar, tem a ver com quem pode salvar, tem a ver com quem pode restaurar.
Deus tem restaurado vidas, tem restaurado famílias. E eu me alegro por ser um instrumento dele. E vocês podem se alegrar porque vocês também são e podem ser um instrumento do Senhor. No próximo slide, pode passar, eu quero contar para vocês 2 notícias maravilhosas. Uma foi de junho e a outra foi de agora, que quando eu vi a notícia eu fiquei, meu Deus. Aquela ali, ó, é Ana Paula. Eu digo que é minha filha. Porque eu tenho 23 anos, mas eu tenho 6 filhas, mais de 6, né? Tudo mais velha do que eu. Mas me chamam de mãe, me chamam de senhora e a gente aceita, né? Ana Paula, ela chegou na unidade feminina, para você ver como são as coisas. Ana Paula chegou no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu estou lá, chega ela. Aquela moça toda retraída, toda quieta, toda na dela. E aí eu tenho uma coisa no meu coração com ela que eu disse, olha, eu nunca vou te perdoar porque você deu um hambúrguer para o cachorro. No dia do meu aniversário você pega um hambúrguer e dá para o cachorro, mas tudo bem, continuo te amando. Ana Paula chegou aquela pessoa extremamente religiosa. Extremamente aversa à igreja, a pastor, ao que fosse. Ela não queria saber. E aí a gente vai e pensa, o que é que a gente faz com essa pessoa? Eu trouxe para Cristolândia. Aqui é evangelho, aqui é Bíblia e oração, manhã, tarde e noite. O que é que a gente faz? E Deus diz, é minha filha, eu quero tratar. Esteja disposto a fazer o que eu mando fazer. E aí fomos tratando a Ana Paula. Ana Paula pensou em se matar com 3 dias lá dentro, ela pensou em se matar. O Senhor operou, entrou com providência, a gente conseguiu chegar a tempo e ela não conseguiu se matar. E aí depois ela dizia, eu vou embora porque eu não aguento mais. E hoje não, né? Na época que ela foi para casa. 1 ano e 5 meses depois, Ana Paula é uma mulher completamente diferente. Ana Paula é uma mulher completamente transformada. Ana Paula consegue aceitar o amor que Cristo deu a ela. E ela consegue entender que não é por quem eu sou, mas por quem Ele é que eu tenho esse amor. Nós precisamos entender que não é por quem nós somos, é por quem Ele é. Ele é amor, Ele é vida, Ele é transformação, Ele é salvação. E nós estamos aqui como igreja do Senhor para dizer a esse povo que por mais que o mundo diga que não, Cristo continua dizendo que sim. Você pode. Ana Paula não tem pai nem mãe. Tem dias que eu estou lá cansada e ela me liga, ela manda mensagem. E aí a gente, eu digo, oh meu Deus, aí eu estou aqui assim já, quase caindo. E ela está ali conversando, contando para mim do emprego, contando para mim da casa nova, contando para mim que ela está fazendo as coisas sem medo, contando para mim que ela está vencendo as dificuldades. Mas eu posso me alegrar porque não fui eu, foi o Senhor Jesus Cristo. E cada um de vocês pode viver essa história também. E a história de Jefferson não é diferente. Jefferson foi abandonado pela família. E aí ele foi o quê? Adotado por uma família muito rica. Jefferson tinha de tudo. Mas aí Jefferson decidiu pelas drogas também. E aí, família, dinheiro, tudo foi embora. E quando ele pensou que ele já não tinha mais jeito, quando ele pensou que já não tinha mais solução, o Senhor Jesus Cristo o resgatou da rua. E ele foi para Cristolândia. Ele foi para lá com a gente. E aí Jefferson compartilhou com a gente uma coisa. Olha, eu tenho o sonho de fazer uma faculdade. Eu tenho o sonho de cursar alguma coisa. Nosso plano terapêutico da Cristolândia, ele é dividido em 2 fases. A primeira fase, que é a fase de desintoxicação e tudo mais. E a segunda fase, que é quando a gente começa a reinserção social.
né, que a gente começa a reinserir no mercado de trabalho, começa a reinserir nos estudos, começa a reinserir na família, permitindo que vá, passe 3, 4 dias com a família e retorne. Então, ele está nessa segunda fase. E ele falou, eu quero fazer uma faculdade. E aí, como a gente entende o poder do nosso Deus, a gente falou assim, então, vamos sonhar junto. Vamos estudar. Graças a Deus, nos doaram um notebook novo e os meninos começaram a estudar. E aí ele fez a prova da UNEB. Quando foi na terça-feira, a gente recebeu a notícia, olha, Jefferson passou. Passou na prova da UNEB e ele ficou em 4º lugar de administração. É ou não é um Deus poderoso? Um Deus que transforma, um Deus que salva. Eu preciso entender, porque para anunciar isso aqui, olha, que só, não é que Jesus Cristo salva, não é só Jesus Cristo salva. Eu preciso viver, eu preciso permitir viver isso. Eu preciso entender, olha, que Cristo quer me usar onde quer que eu vá. Cristo quer me usar, seja lá como for. Sabe por quê? Porque Jefferson, existem muitos Jeffersons aí, existem muitas Ana Paulas por aí que estão precisando ouvir que só Jesus Cristo salva e esse Jesus Cristo os ama também. São essas vidas que a gente precisa alcançar. E olha, a gente precisa entender que para ser missionário, eu disse aqui no início do culto, todo cristão é um missionário. Ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Mas eu não posso ir integralmente servir. Meu irmão, sua casa é o seu campo missionário. A sua rua é o seu campo missionário. O seu trabalho é o seu campo missionário. A sua faculdade, a sua escola, onde quer que você vá, é o seu campo missionário. Porque você não é só cristão dentro da igreja, não. Você é cristão fora daqui. Você precisa refletir a imagem de Cristo fora daqui. E é por isso, pode passar o slide, minha irmã, que nós nos alegramos no Senhor, porque nós recebemos mais 8 novos radicais somente esse ano. Pessoas que entenderam o seu chamado de tempo integral. Mas você precisa entender para onde é que Deus quer te levar. Qual é o teu chamado? Para que é o teu chamado? É para ir? É para ficar? Você precisa entender que aqui ou lá, você precisa anunciar que só Jesus Cristo salva. Você precisa anunciar que só Jesus Cristo transforma. E eu quero trazer alguns dados para vocês entenderem a importância de servir ao Senhor. Eu não posso ir, mas eu sirvo investindo na obra do Senhor. No próximo slide, aqui a Missão Batista Cristolândia, somente esse ano, nós já servimos mais de 10.000 refeições para a galera em situação de rua. Somente esse ano. Por dia, de terça a sábado, a gente recebe ali em torno de 50 a 60 pessoas. Quando não chega, a gente para nos 60, 65, porque senão o espaço não cabe mais. Então, a gente vai tentando ali até 70, a gente ainda consegue receber o pessoal lá em cima. Mas, meus irmãos, entendam uma coisa, que eles não vão ali pelo alimento físico, não. Eles vão ali pelo alimento espiritual. Eles vão ali para ouvir que só Jesus Cristo salva. São mais de 340 cultos realizados. E depois do culto a gente ainda faz estudo. E olha que eles sentam. E eles ficam ali assim, olha. Às vezes eu fico olhando e digo, mas será que estão entendendo? Então, a tal ponto que eles chegam e vão contar para a gente o que foi que eles aprenderam. Na unidade masculina em Porto Seguro, que hoje comemoramos o aniversário de 4 anos de existência da unidade naquele lugar, foram mais de 30 triagens, mais de 30 homens
entrando, mais de 30 homens dizendo: eu quero mudar a minha vida, eu quero essa transformação, eu quero esse Jesus Cristo que pode me dar uma nova vida. Mais de 5 reinseridos no mercado de trabalho. Sabe por quê, meu irmão? Porque existem pessoas que olham para essas vidas e dizem: olha, eu vou investir, porque é Jesus que pode transformar. Eu vou investir porque eu quero ser canal de bênção, porque Jesus me chamou para isso. Para fazer discípulos, onde quer que eu vá. Na Cristolândia Feminina, que foi minha casa durante 1 ano e 5 meses, nós servimos mais de 7.000 refeições e mais de 80 atendimentos psicológicos. E aqui eu quero fazer um desafio, que você tenha a sua formação, seja de psicólogo, de assistente social, de costureira, do que for, você é muito bem-vindo. Porque nós preparamos essas vidas para voltar para a sociedade. E elas precisam ter um sonho para investir. Elas precisam ter algo para viver. E se eu não vou investir, quem vai? Tem a música de Missões Nacionais que diz: se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Se eu, que sou a igreja do Senhor, se você que é a igreja do Senhor, não for, quem irá? Olha a apresentação que nós vimos aqui, nós assistimos aqui, olha, o Brasil todo devastado. Mas quem foi a solução? A igreja, porque ela está fundamentada em quem? Em Cristo Jesus. Então, se nós não formos, quem irá? Quem fará? E aí tem a unidade masculina em Abrantes, que já foram 4 batismos esse ano. E o nosso acolhido Jefferson, que foi lá para a faculdade. E aí a gente tem o quê? Pode pular o slide, que agora eu quero falar de uma coisa que eu amo. Eu não sou tia das crianças, mas eu amo criança. As crianças do Viver, gente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Tia do Viver, desculpa, mas as crianças são uma bençãozinha mesmo, viu? Os meninos, quando você piscou, os meninos já estão lá fora, os meninos já subiram nas suas costas, os meninos já te bateram, os meninos já arrancaram sua pulseira, os meninos... Eu fico assim, valei-me meu Jesus. Mas aí, ali, a tia, ela fica assim, ó, socorro, socorro, socorro. Mais de 45 ações realizadas. O que são essas ações? Através de desenho, através de caça à palavra, através de uma dinâmica, a gente leva para elas que o futuro delas pode ser diferente através de Cristo Jesus. A gente ensina para essas crianças que elas podem viver uma vida diferente da vida dos pais. Quantas a gente ouve dizer assim, olha, eu não tenho mais pai mesmo, eu não tenho mais mãe mesmo por mim. E a gente pode dizer para elas, você tem um pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Com Ele você pode contar em todo tempo, em todo momento. São mais de 360 crianças alcançadas. Nós precisamos entender isso. O nosso, olha, sejam firmes. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o quê? Sabendo que o vosso trabalho não é vão. Eu posso não ver hoje o fruto, mas amanhã eu irei colher. Não por mim, mas porque quem dá o crescimento é o Senhor Jesus Cristo. Invista nas suas crianças. Vejam o que elas estão assistindo na internet. Vejam o que elas estão assistindo na televisão. Tomem conta das nossas crianças, porque elas são o nosso futuro de agora. Ela é a nossa geração que a gente precisa investir para que lá na frente nós possamos ter adultos diferentes. E a gente pode viver isso, a gente pode alcançar isso. E tudo isso pode passar, porque agora vai aparecer uma foto de uma moça linda. Aí. E sabe o que é que acontece? Tudo isso só é possível, não é porque eu estou lá, não.
É porque o Senhor Jesus Cristo usa a vida de cada um aqui para ofertar. É porque o Senhor Jesus Cristo usa a vida de cada um aqui para orar. Meus irmãos, quantas e quantas vezes a gente está ali passando pela dificuldade, a gente está ali sofrendo. E vocês pensam assim, fulano, missionário veio na minha mente, Cristolândia veio na minha mente, vou orar. E você não sabe de quantos livramentos o Senhor tem nos revestido. De quantas coisas o Senhor tem nos livrado. Olha, você já pensou como é que você pode ser um parceiro? Orando, contribuindo, indo. Porque a obra missionária, ela não é feita só de quem vai. Ela é feita de quem sustenta, tanto no dinheiro quanto na oração. Meus irmãos, não deixem de orar. Não cessem. Porque nós precisamos de vocês. Vocês é que seguram as cordas da gente que está lá. Orem por nós. Porque cada coisa nós temos vivido. Quantas dificuldades. No ano de 2020, eu fiquei impressionada com o que o Senhor fez. Porque no auge da pandemia, a gente não parou. A gente teve que mudar a estratégia. Era de luva, de touca, de máscara. E o pessoal, a gente tinha que servir assim. Mas tem gente que não vai, né? Tem gente que diz assim, eu preciso agradecer. Aí vem abraçar. E eu não recuso o abraço, então eu falei, vem, abraça. A gente abraça, a gente conversa. E aí chegou no mês de novembro, o que é que acontece? A equipe da Cristolândia Bahia toda de Covid. Aí eu disse, meu Deus, e agora? E agora, Senhor? Aí o que Deus faz? Olha, 2 não tem. 2 está sem ali. Eu entendi, eu falei, Senhor tem um plano aí, um propósito na minha vida, porque eu não peguei Covid com esse povo que fica do meu lado, bebe no mesmo copo, come no mesmo prato. E o Senhor disse, é porque você vai cuidar dos que estão doentes. E vocês são os que estão cuidando de nós. Vocês são os que estão nos sustentando. Quantas vidas, através da sua doação, através da sua oração, vocês estão alcançando. Não sou eu, não é Yasmin, não somos nós. É o Senhor Jesus Cristo que tem feito e as orações de vocês que tem nos coberto. Meus irmãos, não cansem de orar, não cansem de anunciar. Nós somos chamados a isso, a anunciar que só Jesus Cristo salva. De novo, porque eu não ouvi. Só Jesus Cristo pode fazer o que tem feito. Só Jesus Cristo pode transformar vidas como a de Ana Paula, como a de Jefferson, como a minha. Só Jesus Cristo. E em nenhum outro nome há. Não há salvação, não há transformação, não há libertação, se não for o Senhor Jesus Cristo. Eu desafio você hoje a ser um parceiro de oração. Yasmin está ali com as fichas. Seja um parceiro de oração. Seja um voluntário. Seja um parceiro ofertando. Mas não fique de fora do que Deus tem feito na obra missionária. Não fique de fora, porque, mas eu não estou lá, mas você está indo através da sua doação, através da sua oração. Você também faz parte dessas transformações. Você também fez parte do SOS Bahia. Você também tem feito parte de cada refeição. Porque não sou eu, não é Yasmin. Todos nós somos chamados a anunciar que só Jesus Cristo salva. Não se esqueça, meu irmão, que você é um missionário onde quer que você vá. Não se esqueça que você pode também anunciar que só Jesus Cristo salva. Não se esqueça de se comprometer com o reino de Cristo. Sabe por quê? Porque quando chegar no final, que Jesus perguntar assim, olha, e você, por que não pregou? E você, por que não foi? Por que não fez? Aí você vai dizer assim, foi porque meu pastor não me chamou para ir na Cristolândia, não. Foi porque não me deram oportunidade no grupo de louvor, não. Sim,
e a sua responsabilidade quanto cristão. Você dará conta de si a Deus, somente de si. Faça a sua parte, anuncie que só Jesus Cristo salva. Amém? Agradeço imensamente a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos, de poder compartilhar com a igreja, que só Jesus Cristo salva e do que Ele tem feito no campo missionário. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E quem quiser pegar a ficha para orar, para ofertar, para dizer que quer ser um voluntário, nos procure no final do culto. A gente também trouxe camisa para vender, cocada para vender. Tá? E a irmã Alessandra vai falar. A gente trouxe a camisa da Cristolândia. A gente não trouxe dessa porque acabou. Então, a gente trouxe a Jesus Transforma, né? E trouxemos cocada de coco com leite, para vocês se deliciarem e abençoarem a obra missionária. Deus continue abençoando, meus irmãos. Amém, irmãos? Que bênção, né? Ver essa juventude tão engajada, né? Novinha. Ela é radical mesmo, viu? Radical. Me permita compartilhar o que nós conversamos no carro? Permite? Olha, eu vou compartilhar porque ela me permitiu. Quando eu falei aqui radical, é porque ela é radical mesmo. E eu sei que Yasmin também é, porque nós não tivemos assim, né, Yasmin? A oportunidade. Ela recebeu uma proposta. Uma proposta que eu acredito que se tivesse algum jovem ia abraçar com todo afinco. Mas ela abriu mão. Qual a proposta, irmã Alessandra? Ela recebeu a proposta, foi do primo? O primo dela, olha, eu ofereço para você um curso de medicina fora do país. Eu pago tudo para você deixar de ser, ou melhor, para você não ter que ir para missões, nem para o campo missionário. Imagine, irmãos, uma jovem, novinha, né? Isso deve ter sido alguns anos, ela é nova, 23 anos. Imagine lá atrás, talvez o sonho de tantos jovens. E ela, por amor a Cristo, eu quero viver o propósito de Deus para a minha vida. Porque também, se for isso na vida dela, o Senhor um dia vai permitir. Se esse for o plano de Deus. Deus não faz nada por incompleto. Mas quantos outros? Yasmin também, novinha, está aqui. Doando a sua vida para fazer outros conhecidos. Para ser bênção na vida daqueles que nós aqui vimos como testemunho. Irmãos, entendam, quando eu e você, com um coração generoso, disposto a agradar a Deus, com dons, com talentos, com os bens, com tudo que temos, né, irmãos, que vem do próprio Pai das luzes, onde não há sombra de variação, porque se você tem, se eu tenho, é porque do céu ele é dado. Então o que acontece? Quando a gente abre a mão, a gente vê o milagre acontecer. Milagre nas vidas das pessoas. Não deixe de procurar nas missionárias no final, não. Ali tem ficha para você orar, se comprometer a ser um parceiro de oração e orar todos os dias. E como ela falou, a missionária Emily, veio aquela vontade de orar pela Cristolândia, ou por ela, ou por qualquer uma outra pessoa que esteja em um projeto. Não fique pensando, não. Ore. Não hesite, não. Pare naquele momento e ore. Porque ali Deus vai estar dando, quem sabe, um livramento. Trazendo uma bênção. Enfim, intervindo na vida de alguém para salvar uma vida. Tem uns que ficam. Ela falou aqui, aquilo eu peguei. Sabe por que isso toca em mim, viu? Tem uns que ficam e tem outros que vão. E você? O seu chamado, que tanto ela falou nesta noite. O que é que você tem feito com o seu chamado? Eu quero dizer, já estou terminando, viu?
estou pregando não, só estou aqui salientando. Essa aqui já é minha, viu? Estou mostrando porque essa aqui já é minha. A minha estava velhinha, surradinha. Aí eu disse, eu estou querendo camisa, eu preciso de camisa. Essa aqui é minha. Se você quiser renovar a sua camisa, que aqui eu sei que na igreja tem muita gente com essa camisa. A minha estava velhinha, eu peguei uma outra, peguei até uma para a Agnes. Essa aqui é a dela, a minha está lá embaixo. Abençoe. Abençoe. E se proponha a ser aquela pessoa que Deus vai usar para alcançar outras vidas. Eu quero convidar aqui o pastor Pereira, pastor José Pereira, aqui à frente, para orar. Nós queremos agradecer pela vinda das missionárias aqui conosco, aos irmãos que estão aqui. Quero perguntar. Hoje eu pergunto. Todo mundo recebeu? Amém. São motivos de oração. Todos aqui também receberam? Amém? Ore ao Senhor. Ore. Porque tudo isso aqui, quando você faz isso aqui, quando você coopera, você está participando desta obra aqui que foi apresentada. Se você quer saber para onde vai, está indo para aqui, ó. Muitos outros projetos. Que Deus nos abençoe. Só Jesus Cristo salva. Há uma alegria muito grande. Para mim é um grande milagre em ver uma jovem de 23 anos, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. E quando eu cheguei olhando para as duas jovens, eu olhei, achei tão novinha. E quando essa menina chega aqui, eu vejo Deus de uma forma tremenda usando esta menina. Eu só quero dizer que Deus continue te usando, continue te abençoando, abençoando você também, Yasmin. Não tem nada melhor do que servir a esse Deus. Não se esqueça que quarta-feira nós estaremos aqui, eu estarei aqui também. Feriado de meio-dia às 6. 6 horas tem um coffee break e logo após o culto da noite abençoado nós estaremos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Me permita aqui, eu tenho um aviso para dar. Terça-feira não vamos ter o culto na missão Jesus é o Caminho. Quinta-feira nós vamos ter um culto abençoado, porque terça-feira não vou estar, Marisete não vai estar, e as pessoas que conosco estão aqui avivadas. A irmã mandava quinta-feira em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pode dar um brado de glória? Pode dar um brado de glória? Vamos dizer só Jesus Cristo salva, mais uma vez. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Por quê? Porque Ele é Deus. Aleluia. Soberano Deus, nosso amado e bendito Pai, a Ti, Senhor, a honra, a Ti, Senhor, a glória, a Ti, Senhor, o louvor e toda a nossa adoração. Estamos como que sem palavra, porque nesta noite o Senhor usou esta jovem para ministrar o meu coração, ao nosso coração,
o Senhor usou esta jovem para que nós possamos ser desafiados a continuarmos a desenvolver esse ministério de missões. Deus, em nome de Jesus, Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Quem é a igreja de Jesus dá um brado de glória. É com você que Jesus Cristo fala. Toca em nós, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. E continua nos usando para a honra e glória do teu nome. Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar que o Brasil é do Senhor. Eu quero declarar que esta nação, de norte a sul, de leste a oeste, receberá uma unção dobrada do teu Espírito, um avivamento que nunca houve, e o nome do Senhor será glorificado. Oh, aleluia. Muito obrigado por esta noite. Aqui há pessoas neste dia que perderam seu ente querido. Visita, consola, abençoa. Há pessoas enfermas que precisam do Senhor como médico. Há pessoas que precisam de emprego, há pessoas que precisam do Senhor em todas as áreas, mas o Senhor é o nosso Deus. E eu ministro que a bênção do Senhor, que enriquece e não traz sofrimento, ela é sua. Receba agora em nome do Senhor Jesus. Receba a bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, que a consolação do Deus Espírito Santo esteja sobre esta igreja aqui e a igreja espalhada em todo o mundo. E a igreja aqui diz amém e graças a Deus. Deus seja louvado, uma semana bem-aventurada, em nome do Senhor Jesus. Irmã Elisângela, um abraço da sua igreja, um abraço do seu Deus, e continue firme, porque Deus está com vocês, em nome de Jesus.